Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Universidade para Todos. E estamos na aula de Química. E na aula de hoje é a aula 4 de concentrações de soluções. É uma aula muito importante. É uma aula que vai trazer conceitos antigos que eu disse que falaria mais um pouquinho à frente, que no caso será agora. Nós iremos estar discutindo conceitos de ligações químicas, formações de moléculas, e isso está diretamente relacionado também à concentração das soluções. Ou seja, na aula de hoje, a primeira pergunta que eu posso estar trazendo para você, o primeiro questionamento que eu posso estar trazendo a vocês é: como calcular a concentração de uma solução? As moléculas numa solução estão paradas, estão em movimento? Qual realmente é o sentido de estudar concentração de soluções, né? Como estudar concentrações de soluções? Imaginando as moléculas estáticas ou as moléculas em constante movimento durante o processo de construção dessa solução. Na aula de hoje, nós vamos desvendar essas dificuldades, esse mistério. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos estar tratando: a concentração das soluções, que nós já vimos várias vezes durante as aulas anteriores de concentração, está relacionada à quantidade de solutos e à quantidade de solventes existentes na solução, construída através desse soluto e desse solvente. Então, solução é composta por soluto e por solvente, e concentração da solução está associada a quanto de soluto existe no solvente, né? Obviamente misturado ao solvente, né? A relação entre a quantidade de soluto e o volume de solvente. Ou seja, concentração é igual a massa, né? Em relação ao volume. Só que quando a gente pensa em massa, nós imaginamos moléculas, nós imaginamos bolinhas, nós imaginamos tudo, né? Relacionados a um composto, um elemento estático associado ou uma molécula associada à massa. Só que a gente também tem que pensar que quando a gente fala de volume, quando a gente fala de medida de litro, de mililitro, né? A gente também está se referindo especificamente a moléculas, porque a água ela está em estado líquido, né? Estado físico dela natural é estado líquido, em temperatura que a gente está acostumado, né? Obviamente, temperatura ambiente. Mas quando a gente para raciocinar, pessoal, tanto as moléculas que estão em estado sólido, quanto as moléculas que estão em estado líquido, elas podem se encontrar, né, após a solução, como moléculas em movimento, como talvez elementos também, dependendo de que se trata essa sua solução, em constante movimentação. Por quê? Porque a gente sabe que os elétrons não estão parados. A gente sabe também que as moléculas, elas porventura também não vão estar paradas. Elas vão estar em movimento, elas vão estar se agitando entre si, movimentando as suas ligações químicas. Isso é muito comum. Mas o que eu quero trazer para vocês na aula de hoje é uma reflexão bem mais simples, tá? Associada a gases, que também você mede concentração dos gases. Ou vocês acham que é possível medir a qualidade do ar através de quê? Através das concentrações dos gases que estão presentes nas estações de tratamento de ar. Então, é possível capturar o ar e é possível medir a concentração de determinados elementos? É sim, é muito possível e é graças a isso, né, que nós conseguimos medir a qualidade do ar, principalmente em áreas muito contaminadas pela poluição ambiental, né? Pelas indústrias, principalmente, ou regiões de mineração. Então, pessoal, observem que quando nós falamos de gases, nós falamos de movimentação de moléculas ou de determinados átomos de forma livremente, né? De forma livre, uma movimentação muito maior, né? Dessas moléculas, do que se tivesse, por exemplo, no estado líquido, como a água, ou se estivesse no estado sólido, como por exemplo o sal de cozinha. Aonde que as moléculas se movimentam mais? Se movimentam mais em estado gasoso, porque no estado líquido elas se movimentam, no entanto, não tanto quanto gasoso,
e no estado sólido muito menos, porque por conta das suas estruturas, dependendo do que seja, né? No caso dos sais, estruturas cristalinas desses elementos, né? Como o cloreto de sódio, que estão bem compactadas, estão bem arranjadas para formar o estado físico sólido. No caso dos gases é diferente, porque é possível que esses gases eles tanto se difundam entre si, quanto eles não têm a capacidade, devido a grande espaço entre esses átomos, de ficar muito próximos uns dos outros, a menos que você delimite um recipiente para que esse gás esteja presente. Aí sim é possível que você tenha uma diminuição na movimentação desses gases, né, das moléculas desses gases existentes no meio, tá? Aqui nós vamos falar em partículas, que significa parte da matéria, tá? Unidades de matéria, seriam partículas. Eu quero trazer para vocês o conceito de concentração nesse tipo de experimento, tá? Então, eu quero que vocês observem, por exemplo, que vamos colocar 20 bolinhas, aliás, 40 bolinhas azuis. Prestem bastante atenção nesse experimento para que vocês também entendam concentração de gases, tá? Existem 40 partículas desse gás. Partículas em que sentido, né? Podem ser 40 moléculas, né, desses gases, ou átomos, também seria possível, depende do gás. Por exemplo, se for um gás ideal, como o gás hélio, nós estamos aí associando especificamente os gases nobres, né, é possível que a gente tenha isso. Então, 40 em número de partículas azuis e 10 em número de partículas vermelhas. Vamos imaginar que o número de partículas azuis correspondem à água e o número de partículas vermelhas correspondem a, por exemplo, o gás hélio, tá? Então, eu tenho 10 moléculas de gás hélio e eu tenho aqui 40 moléculas de água para interagir com esse gás hélio, tá? Quando eu me refiro à molécula, pessoal, eu chamo esse tipo de unidade de medida molecular, eu consigo converter as unidades de medida para unidades de medida molecular através de uma constante que a gente costuma chamar de constante de Avogadro. O exercício dessa aula que eu trago para vocês, né, é que vocês pesquisem o que é a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, ela tem a possibilidade de transformar números de mol em grandezas atômicas e moleculares. Por quê? Porque é muito fácil nós trabalharmos com gramas, é muito fácil nós trabalharmos com mol. Mas quando a gente pega um copo com água e tem interesse de saber a quantidade de moléculas ou átomos que existem ali, é interessante que a gente tenha uma constante que seja capaz de converter unidades de medida como grama e mol em átomos e moléculas. Isso é também concentração. Como assim? É também uma possibilidade de estar utilizando concentração em termos moleculares, porque isso é possível, porque isso faz parte de todas as soluções, sendo elas gasosas, líquidas, né? E aí nós vamos ter duas situações diferentes em termos de estado físico, porém muito iguais em termos de cálculo. Então, se a gente for parar para analisar aqui, pessoal, tá? Eu vou colocar o tamanho dessas moléculas aqui azuis um pouco maiorzinho para que vocês tenham uma diferença assim das vermelhas, tá? Eu não vou nem falar da temperatura, nem de nada disso. Esse experimento é um experimento de difusão, mas eu vou falar da temperatura um pouquinho mais para frente. Mas antes eu quero que vocês observem que eu tenho 40 números de partículas de moléculas de água. Vamos imaginar que cada bolinha dessa é uma molécula de água composta por H2O, né? Não precisa considerar que é um hidrogênio ou um oxigênio, não. É uma molécula como um todo. Uma circunferência em azul corresponde a uma molécula de água como um todo, completinha, tá? Então, o que eu posso parar para raciocinar aqui? Nesse caso, que eu vou ter uma quantidade maior de moléculas de água se comparado com a quantidade de soluto, que no caso aqui pode ser qualquer gás, pode ser um gás nobre como o gás hélio, por exemplo.
Então, cada uma dessas moléculas correspondem ao hélio, tá? O gás hélio é um gás nobre da tabela periódica, tá bom? Olha o gás hélio aqui, ele faz parte dos gases nobres, olha, observem. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, né? Todos esses são gases nobres. Então, vamos imaginar que aqui é o gás hélio e está se misturando com as gotículas de água, com as partículas de água nesse recipiente, porque esse recipiente é um recipiente fechado, sem interferência interna, nenhum gás vai entrar, nenhum gás vai sair. E aí, eu quero que vocês observem que é possível, né, quando eu removo essa divisória em verde, observe que tem uma divisória em verde aqui, gente. Quando eu removo essa divisória em verde, observe, olha só que interessante, né? Se eu for remover, que essas moléculas elas vão tender a se misturar. Aos poucos elas vão se misturar, né? Vamos observar? Olha só, ó que interessante, elas estão se movimentando. Ah, professora, e nas soluções líquidas também? Com certeza. No entanto, é claro que quando eu me refiro a soluções líquidas, eu não tenho uma movimentação tão grande das moléculas em relação à solução gasosa, que a gente pode considerar não solução, mas a concentração desses gases ali no meio, tá? Então, o que a gente pode observar? Essa movimentação é mais acelerada nos gases, já que tem maior liberdade de movimento, né? E não tem tanta interação, proximidade, né? Considerando o seu estado líquido. Então, gasoso, diferente do líquido. Então, se eu removo, olha só que interessante, eu removi a divisória que estava aqui no meio, verdinha. E aí eu observo que as partículas de água em azul estão interagindo com as partículas de de hélio, né? O gás hélio vermelhinho, as bolinhas pequenininhas de gás hélio, olha, estão no recipiente se espalhando, se difundindo, gente. Isso se chama difusão, tá? Dos gases. Significa que os gases têm a capacidade de se espalhar no ambiente fechado, no recipiente sem interferência externa. Principalmente é possível detectar isso quando você passa perfume num quarto fechado e quer esconder da pessoa que você, obviamente, roubou o perfume ali, um pouquinho do perfume, que você, né, se você sair do quarto, essa pessoa vai sentir o cheiro do perfume. Aí você, imaginando que ela não vai sentir, você vai lá e passa um pouco desse perfume e fecha a porta. O gás vai ficar aprisionado lá, né, associado ao aroma do perfume. Então, o que nós temos aqui? O gás, ele se expande, ele tende a se difundir no ambiente também. Então, aqui, se você for observar, as moléculas elas estão se misturando. E aí, numa estação de tratamento, às vezes, para medir a concentração de determinados poluentes no ar, é preciso que eu capture uma parte desses gases e aprisione num recipiente, por exemplo, para que eu consiga fazer análises desse gás, tá? E com a análise desses gases, eu consigo, por exemplo, detectar quantas moléculas de hélio vermelhinhas, quantas dessas moléculas vermelhinhas existem em relação à quantidade dessas moléculas em azul que se referem à água. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma unidade associada à concentração, uma unidade de tratamento que necessita de verificar a concentração, né, obviamente, e aqui nós vamos ter a possibilidade de calcular essa concentração, tá? Associada a esses gases. E assim é possível medir a qualidade do ar, porque existem faixas específicas de concentração aceitas, né, para que não seja tóxico ao homem, né, e aos seres vivos, e por isso que as estações de tratamento capturam essa água. Vamos dizer que o ideal é que eu tenha 10 partículas de gás hélio, por exemplo, né, apesar que o gás hélio não é tóxico. Vamos pensar num gás tóxico, vamos pensar, gente, no dióxido de enxofre. Tá? O SO2, por exemplo. Vamos dizer que é o SO2, essas moléculas vermelhinhas. Vamos dizer que é necessário para que esteja de acordo com as normas, né, da qualidade do ar. Vamos imaginar supostamente que é preciso que tenha 10 moléculas de dióxido de enxofre a cada 40 moléculas de água, para que a concentração esteja dentro dos parâmetros necessários, né? Então, a gente pode observar isso aqui. Se a gente obter um aumento nessa concentração,
a gente vai ter um aumento na quantidade de moléculas, né? Opa, deixa eu ver aqui. A gente vai aumentar, vamos colocar 50, olha, 60, pronto. Aí o que nós vamos ter? 60 moléculas de dióxido de enxofre para 40 moléculas de água. Então, com isso, o que eu consigo analisar, pessoal? O que eu consigo observar nessa difusão desses gases aí nesse ambiente, nesse recipiente, perdão, em que eles se encontram? Que existem muito mais moléculas de dióxido de enxofre para a quantidade de moléculas azulzinhas de água. E com isso a gente consegue dizer que, existindo mais moléculas, existe uma concentração elevada desse contaminante, sendo que a solução que a gente está considerando o soluto seja a água. Então, o soluto seja o dióxido de enxofre e o solvente seja a água, né? Então, nessa solução gasosa, a gente tem como o soluto, o dióxido de enxofre em vermelho, e a água como solvente, né? Com partículas d'água como solvente. E aí a gente consegue observar que a quantidade sextuplicou, porque antes estava com 10 moléculas. E com isso a gente fecha o quê? Que raciocínio a gente pode fechar nessa situação? O seguinte raciocínio: o aumento da quantidade de moléculas de soluto tende a interferir diretamente na quantidade de concentração, porque se a gente fosse estar comparando aí essa concentração, se a gente fosse dividir concentração em termos de moléculas, 60 dividido por 40, né? A gente iria estar relacionando aí uma concentração que provavelmente, se formos pensar, a cada 5 moléculas de dióxido de enxofre, muito que provavelmente existam pelo menos uma de água. Então, imagine que a quantidade desse dióxido for maior e, portanto, essa concentração em relação a cada uma das moléculas de água é maior também. O que eu quero também chamar a atenção de vocês aqui é que as moléculas em estado líquido e em estado gasoso, elas não só estão em constante movimento, quando tendem a colidir também. Elas têm essa tendência de colisão, inclusive, para formar novos compostos, principalmente quando a gente fala de efeito estufa, quando a gente falava de camada de ozônio, quando a gente falava que alguns gases como CFCs, eles tendem a destruir a camada de ozônio, é porque realmente o CFC tem o potencial de colidir com moléculas de ozônio e, consequentemente, quebrar essas moléculas para formar novas moléculas, dependendo da natureza desse agente poluente. Então, é com isso que a gente deve ter em mente. Essas concentrações, elas estão relacionadas a tudo que nos cerca, não somente a água, não somente a soluções líquidas, né? Não somente a água é um solvente líquido, como a água pode ser um solvente gasoso. Não somente existem soluções líquidas, porém também existem soluções gasosas. Soluções gasosas que são importantes para determinar a concentração da qualidade do ar e principalmente para estudar de que forma é possível que a gente tente, na verdade, diminuir a capacidade dessas moléculas de poluentes de se difundir especificamente, né, que é um processo de difusão naquela região, e tenda a, dependendo da altitude, dependendo de vários fatores, a se precipitar, né, e principalmente a ser respirado pelo ser humano. Então, é preciso que tenha esse conhecimento da concentração a fim de que saiba quais seriam moléculas que possivelmente poderiam estar interagindo com esse agente poluente para minimizar a sua presença nos gases, na atmosfera do meio, né, do local. Tem isso é muito comum em cidade grande, tá? Com poluição extrema. Então é preciso que algumas indústrias, algumas fábricas instalem filtros para impedir que alguns poluentes eles possam viajar pelo ar, porque o estado físico gasoso permite que as moléculas se difundam de forma muito mais significativa, né? Além disso, pessoal, tem uma coisa que vocês não podem esquecer. Dependendo da temperatura, é possível que
À medida que eu aumentar essa temperatura, as moléculas elas tendam a se movimentar mais. Olha só o experimento que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, essa outra parte. As moléculas em azul estão mais lentas. As moléculas em vermelho, elas estão mais rápidas, muito mais rápidas. Ah, mas isso tem a ver com o quê, professora? Isso tem a ver especificamente com a temperatura do recipiente. Por quê? Porque o calor é uma energia que é possível de ser transferida para essas moléculas, para essas partículas. E com isso, essas moléculas elas tendem a tentar gastar, devolver essa energia para o meio, já que elas absorveram, né? E parte dessa energia se transforma em energia cinética, que significa que essas moléculas vão se agitar muito mais do que antes. Então, quando a temperatura aumenta, os gases eles tendem a se movimentar com uma rapidez muito maior. Dependendo da temperatura, é muito mais fácil que esses gases se movimentem de forma mais significativa, tá? Olha só que interessante. À medida que eu removo o divisor, eu vou ver que o que está acontecendo? As moléculas em vermelho, elas estão influenciando no grau de agitação das moléculas em azul, porque elas estão colidindo, elas estão fornecendo energia sob forma cinética e, consequentemente, influenciando diretamente na movimentação das moléculas em azul. Elas estão se movimentando um pouco mais, né? Graças à colisão, tá? Isso também existe, isso também está associado aí diretamente aos gases. Isso nós vamos estar falando nas próximas aulas, tá? Sobre os gases, sobre os tipos de soluções gasosas que a gente pode estar relacionando, tá? E é importante que vocês tenham isso em mente. Tanto soluções líquidas quanto soluções gasosas são soluções, são compostas por soluto, que é o que você tem interesse em estar mensurando a concentração, e o solvente, que na grande maioria dos casos, tanto no gasoso quanto no líquido, se trata de água, que é um solvente muito importante para estar sendo avaliada aí a qualidade do ar, a qualidade de vários outros tipos de soluções, inclusive a concentração de contaminantes poluentes nos rios, que também é muito observado em regiões onde a contaminação é muito elevada. Tá, pessoal? A aula de hoje é essa. Um forte abraço para vocês. Espero vocês até a próxima.